Por aqui, Gabriel. Sempre passa na frente, cara. Pois é. Mas vamos falar do nosso mundão da economia? Vamos sempre. Bora. A gente está de olho aqui no que inventam os parlamentares, o governo neste finalzinho de ano. 2025 está rendendo, Renan, porque a gente está chegando já no final, nos 45 do segundo tempo, e ainda tem um monte de coisa acontecendo, pauta para ser votada, discussão lá no Congresso, então bem agitado este ano. É isso, reta final de ano, parlamentares vão entrar em recesso, mas ainda dá tempo de muita discussão, né? Hoje o Congresso vai analisar, nesta quinta-feira, o orçamento de 2026. O governo está trabalhando com uma meta de um superávit fiscal de 0,25% do PIB. No próximo ano, o Gabriel vai explicar para a gente, essas projeções, né? Elas já estão sendo, inclusive, questionadas pelo TCU. Não só as projeções, Renan, mas toda a peça orçamentária, ela é questionada pelo Tribunal de Contas da União, que é um órgão técnico que avalia as contas públicas e dá orientações do que deve ser feito para, claro, seguir as regras de responsabilidade fiscal e evitar problemas futuros. O TCU olhou para esse orçamento e falou, gente, tem um monte de coisa pendurada aqui, vocês têm que resolver. O orçamento traz muitos riscos. Estes 34 bilhões de superávit do ano que vem são buscados pelo governo e, segundo as contas que estão no orçamento, eles vão ser atingidos. Por quê? Faltavam 20 bilhões de reais, estes 20 bilhões foram recompostos com algumas medidinhas alternativas à MP do IOF. Não sei se você se lembra, a gente vai falar sobre isso logo em seguida. Faltavam estes 20 bilhões de reais, eles foram conquistados. Teoricamente, se a gente colocar todos os números na conta do governo, vamos bater os 34 bilhões no ano que vem de superávit, sem problema algum. Mas quando a gente olha para a técnica do TCU, que está analisando ali, pontinho a pontinho deste orçamento, tem várias lacunas que ainda devem ser preenchidas. Por exemplo, o crescimento brasileiro para o ano que vem, segundo o Tribunal de Contas da União, está sendo superestimado. Quanto que a gente deve crescer este ano, Renan? Cerca de 2,2%. É um ano com forte mercado de trabalho, com a economia ainda bastante aquecida, alto consumo e alta inflação. Só que a gente aumentou os juros nestes últimos meses. Qual que é o efeito esperado de um aumento de juros? Desaquecimento da economia. Só que para o ano que vem, no orçamento, está indicando que a economia brasileira vai crescer mais do que em 2025, vai crescer 2,4%. E aí o TCU olha para isso e fala, gente, muito dificilmente este crescimento vai ser atingido, porque as projeções do mercado estão apontando para 1,8% de crescimento, não para 2,44%. E por que isso faz diferença? Porque muda o quanto o governo vai conseguir arrecadar de impostos. Se a economia crescer menos, a arrecadação também vai ser menor. Então há uma lacuna entre o que a gente espera crescer e o que efetivamente é provável que nós cresçamos. Não só na visão do mercado, mas também na visão do Tribunal de Contas da União. Tem despesas também que o TCU diz que estão sendo subestimadas. As despesas previdenciárias e com benefícios. Por quê? Todas as surpresas que tivemos neste ano, aí a gente, mês a mês, trimestre a trimestre, falava, olha, o governo teve uma surpresa, gastou mais do que o esperado. A maioria dessas surpresas vinham de previdência e BPC, benefício de prestação continuada, que é um benefício que está crescendo demais nestes últimos anos. A conta da Previdência, o custo, já está mais de R$1 trilhão. Pode ser maior do que está aparecendo neste orçamento, segundo o Tribunal de Contas da União. Ou seja, estamos subestimando as despesas, superestimando as receitas. Isso é a fórmula da confusão. A gente pode entrar no ano que vem com algo na cabeça que não vai se realizar. Este é o questionamento. Mas, claro, não vai ser novidade. O orçamento brasileiro, por muitas vezes, já abraçou essa pecha de ser uma peça de ficção. Então, a gente vê uma coisa no papel, na prática é algo completamente diferente. Assusta, Renan, o espaço orçamentário que o governo vai ter livre para o ano que vem. A gente sabe, as despesas são divididas em dois grupos, dois macrogrupos, grupos grandões. Aquelas que são obrigatórias, que você não pode mexer, não tem como escolher onde você vai colocar esse dinheiro, e as que são discricionárias, ou seja, o orçamento livre, que o governo consegue movimentar, que o Congresso consegue movimentar. O orçamento livre, apesar de o orçamento brasileiro todo ser de 3 trilhões de reais, até mais do que isso, o orçamento livre é de só 180 bilhões. Parece muito? Sim. Para um governo do tamanho do Brasil, não é muito, nem de perto, é apenas 1,3% do PIB e este espaço livre no orçamento vem caindo ano a ano e preocupando demais. Em algum momento a gente vai ficar sem orçamento livre e este orçamento é utilizado não para
firulas. Ele paga combustível, ele paga aluguel de carro, aluguel de prédio público e paga também o orçamento de alguns ministérios. Ministério da Educação, Ministério da Fazenda. Então, tudo que é custeado pelo governo, que pode ser movido, está nessa parcela, nesse quadradinho de orçamento livre da União. E esse orçamento está caindo mês a mês. São 180 bilhões de reais, 40 só de emenda parlamentar. Ou seja, o governo mesmo só tem 140 bi. Isso é muito preocupante. Pois é. Aliás, aproveitando, Gabriel, o Senado aprovou também um corte nos benefícios fiscais e aumentou os impostos sobre as famosas bets, está dando o que falar, né? O que vai mudar na prática? Na prática, quando a gente olha para o orçamento do ano que vem, não muda nada. Na verdade, a gente só vai conseguir votar o orçamento porque essas medidas foram aprovadas. O governo manda o orçamento no meio do ano. E quando está lá no meio do ano, lá em abril, maio, junho de 2025, ele olha para frente e fala: o que eu vou aprovar no Congresso Nacional? Eu vou aprovar a taxação de bets, eu vou aprovar o aumento do IOF, eu vou conseguir aprovar, por exemplo, esse corte de benefícios tributários. Coloca tudo isso na conta e fala: eu tenho toda essa arrecadação, que ainda é fictícia, porque essas pautas não foram aprovadas. Projeções. Isso, projeções. Eu acho que eu vou arrecadar isso no ano que vem. E aí fez todas as contas e o custo Brasil, as despesas foram enquadradas no que a gente esperava de receita. Só que a gente chegou nesta semana sem essas pautas aprovadas. Então faltavam 20 bilhões de reais para o orçamento funcionar. Nessa conta que ainda tem várias dúvidas sobre previdência e sobre crescimento brasileiro. Ou seja, para a peça funcionar precisava de 20 bi. Taxação de bet, aumento da alíquota para fintechs e também esse corte de benefícios tributários arrecadam ali cerca de 22 bilhões de reais. Ou seja, fecha a conta do orçamento, que é uma conta ainda na suposição, nas ideias. E para o ano que vem, alguns técnicos ainda indicam que a gente vai precisar de mais 40 bilhões de reais para fechar neste superávit de 35 bi que a gente precisa. Então, ainda tem desafios. Apesar dessas aprovações, elas já eram necessárias para a gente começar a discutir orçamento, Renan. Desafios imensos, né, que a gente já começa a projetar para 2026 e dinheiro fictício ainda, tudo está na suposição. Exato, que a gente acha, que a gente espera que vai arrecadar para o ano que vem. Gabriel Monteiro, obrigado, a gente já conversa, hein? Vamos já. Valeu!